Bem, primeiramente, boa noite a todos. É uma satisfação enorme estar aqui. Eu acho que essa participação aí vem acrescentar com todos os processos de participação e controle social que a agência tem feito, um novo paradigma, uma nova forma de agir pautada pelo diálogo, né? Que é algo fundamental para que a atuação da agência reguladora seja legítima, né? E aproveito aqui já para iniciar a apresentação. Eu fiz questão aí dessa apresentação trazer um histórico de elaboração, né, o panorama geral da norma e as perspectivas de aplicação, trazer um pouco dos bastidores, digamos assim, que resultaram nessa norma, né, e o que é importante a gente, como atores aí da mineração, se atentar, né, todos poderem atentar para os detalhes dela. Então, vamos passar aqui, primeiramente, assim, o sumário da apresentação. Fazer uma breve apresentação pessoal, exposição sobre o papel da gerência de política regulatória, né, que é a GEPOR, que é uma área nova da ANM, que tem um papel bastante relevante aí nessa mudança cultural que está tendo. A contextualização baseada na questão da criação da ANM, o problema relacionado à arrecadação de CEFEM, a questão da competência, né, de tratamento do tema, a possibilidade de convênios, o histórico, né, como se deu o início do tratamento do tema na ANM e os requisitos de adesão, por fim, a situação atual aí que a gente tem sobre a norma. Bem, como já foi muito bem apresentado, Marina, meu nome é Yuri Faria Pontual de Moraes, esse é meu e-mail, yuri.moraes@anm.gov.br, né, eu sou gerente de política regulatória da agência desde março de 2020, né, foi feito um processo seletivo aberto a servidores públicos, né? Aí eu logrei êxito nesse processo seletivo e adentrei nos quadros aí em março. Mas eu sou advindo da carreira de especialista em regulação da NTT. E desde quando eu ingressei no serviço público, faço parte desse tema de regulação e governança. Né? Governança aí traduzido de maneira bem simples como a transparência, né? O processo transparente de elaboração normativa dentro da agência reguladora. Tenho aí, como já foi apresentado, graduação em Direito, pós-graduação em Direito Público, em Controle e Governança da Regulação de Infraestrutura, uma pós bastante ligada ao tema que atuo. Hoje, curso também MBA em Gestão de Projetos da FGV, e essa experiência em governança, como eu falei, sobretudo na parte de planejamento estratégico regulatório, que envolve agenda regulatória, análise de impacto regulatório, que é um instrumento novo, né, bastante aí que para quem está acompanhando a atuação da ANM, né, já foram aprovadas 5 análises de impacto regulatório, né, a última, que foi lançada ontem, né, a consulta pública sobre segurança de barragens, com análise de impacto regulatório também da nova proposta, elaboração de normas regulatórias e análise concorrencial, que é algo que a gente ainda vai começar a fazer aí de uma maneira mais robusta na ANM. A minha área, né, a gerência de política regulatória, faz parte da Superintendência de Regulação e Governança Regulatória. Essa superintendência foi montada recentemente, né, foi feita uma alteração do regimento interno, ela substituiu a antiga Superintendência de Regulação e Desenvolvimento da Mineração. E essa substituição não foi só do nome, né? A gente incorporou novas funções. Dentre elas, aí eu destaco, dentro da gerência de política regulatória, gerenciar as etapas do ciclo regulatório e a gestão do estoque regulatório. Esses termos novos, né, muita gente desconhece, né, são termos mais usados na área regulatória, mas poucos usados no âmbito do direito minerário. As etapas do ciclo regulatório envolvem todo o que a gente chama de devido processo regulatório, ou seja, todo o passo a passo para se elaborar um normativo novo regulatório, né? Ou seja, o planejamento desde a agenda regulatória. Convido a todos aí que militam na área, né, para conhecer a agenda regulatória 2020-2021 da ANM, está disponível no site. São 21 projetos, né, 26 entregas previstas, várias deram em estágio avançado, já lá no site da ANM tem um cronograma de todos os projetos, podem ser acompanhados pelo setor. O PPCS, né, que é a sigla que a gente chama de Processo de Participação e Controle Social, né, além das audiências e consultas públicas já previstas na Lei Geral das Agências Reguladoras, né, também foram criadas as tomadas de subsídio e as reuniões participativas, instrumentos importantes aí de diálogo com a sociedade. Análise de impacto regulatório, como eu falei, e avaliação de resultado regulatório, que é um instrumento que a gente deve
estrear em breve aí na ANM, né? E a gestão de estoque regulatório é justamente gerir o arcabouço normativo, ou seja, todas as normas regulatórias que foram editadas desde o antigo DNPM, né, que a ANM herdou, né, todo o passivo regulatório, e a gente tem a obrigação aí, por política pública, de atualizar esse arcabouço normativo, né, dentro do nosso projeto aí de revisão do estoque regulatório, atualizar e rever, né, retirar aquilo que não faz mais sentido, trazendo uma linguagem adequada, pelo instrumento adequado, né, tudo isso está em voga aí também no tema. Mas vamos avançar. Qual que é a lógica disso tudo, né? Os ciclos aí de inovação e de regulação, que eu coloquei, esses dois quadros, essas duas figuras foram tiradas do recente Guia de Análise de Impacto Regulatório do Ministério da Economia, e eles mostram que não basta só criar uma norma e pronto, e esperar que ela seja efetiva e não mais revê-la, né? O processo de criação normativa ele tem que seguir um passo a passo. Desde os estudos iniciais, né, que é pela análise de impacto regulatório, que vai mapear qual é o exato problema, né, que a gente quer resolver. Depois de mapear adequadamente o problema, a gente vai pensar em alternativas. Quais são as alternativas de resolução desse problema? Para depois se estabelecer os impactos de cada alternativa e, ao final, estabelecer uma alternativa adequada. Depois disso, elaboração do minuto de norma, depois uma consulta ou audiência pública com a sociedade, muitas vezes também tomadas de subsídio anteriores, né, numa fase mais incipiente desse processo normativo. Depois a decisão da diretoria colegiada, para então chegar na fase de implementação. Depois é necessário fiscalizar, fazer o monitoramento e avaliação, se realmente os objetivos que foram pensados inicialmente lá na análise de impacto regulatório, se o problema foi adequadamente mapeado, se os objetivos foram alcançados, como indicadores podem verificar se foram ou se não foram, e depois rever essa norma, né, e pensar de novo no início desse ciclo. Quando se entende que uma norma precisa ser revisada, deve-se estudar novamente o porquê, quais são os problemas que necessitam, que justificam a reforma dessa norma, e assim começa novamente esse ciclo, né? Para quem conhece aí, tem vivência com PDCA, nada mais é que o PDCA aí para a regulação, para as políticas públicas que seguem esse mesmo ciclo, né? Então, vamos já fazendo uma contextualização. Tudo isso aqui eu aproveito desse espaço, né, para poder fazer essa contextualização, mas também vocês vão perceber que tudo isso que eu falo vai ter uma aplicação ali nos próximos slides, né? Primeiro, a questão da criação da ANM, né? Todos que militam na área acompanharam bastante aí as medidas provisórias, a criação, como se deu, né? Foi um fator extremamente importante para o setor. Por quê? Porque a agência reguladora, por natureza, ela é autônoma. E o que significa essa autonomia da agência reguladora, né? Significa que aquele setor, né, o dado setor regulado, passará a ter menos intervenção governamental, na intervenção do governo, e passará a ter mais segurança jurídica, né? Autonomia, né? O mandato fixo dos diretores da agência visam justamente dar essa autonomia, né, para que a agência possa se pautar por critérios técnicos, né, e não meramente governamentais, e assim dar mais segurança jurídica. Com isso, os investidores se sentem mais tranquilos, né, em adentrar nesses mercados, porque sabem que há uma estabilidade regulatória, estabilidade de normas, né? Aquelas normas que eles tinham conhecimento quando entraram, vai ser a mesma norma, ou pelo menos eles vão participar da construção e da modificação dessas normas no momento em que, futuro, né, no momento já de concessão de lavra, anos depois do requerimento lá inicial de pesquisa, né? Então, a transformação em agência reguladora é muito importante para o setor por conta disso, por essa autonomia e por essa segurança jurídica. O grande problema que foi o seguinte: não foi realizado concurso público para provimento de cargos. Eu sei que essa questão, não quero adentrar aqui em nada, em fatores políticos, nada, mas é uma questão que afeta a regulação, né? Hoje a agência tem pouco mais de 700 servidores, sendo que há poucos anos, né, há uns cerca de 15 anos aí, eram cerca de 1.500 servidores, então houve uma redução muito grande.
muitos em abono de permanência, ou seja, acuidade, condições de se aposentar, 11 anos sem concurso, dificuldade de fiscalização, sobretudo durante a pandemia, né? A mesma estrutura de unidade de DAS, sendo que a agência reguladora necessita de uma estrutura mais robusta, a mesma composição de profissionais, né? Quase todo o quadro aí de geólogos, engenheiros de minas, que sem dúvida é o principal, mas que uma agência reguladora também necessita alguns economistas, alguns bacharéis em direito, alguns técnicos que têm conhecimento de tecnologia da informação. Então, uma agência reguladora necessita de um quadro mais robusto de carreiras profissionais, né? E hoje há cerca de apenas 10 servidores especificamente na fiscalização de CEFEM. E esse é um dado muito importante para o que a gente vai entrar aí mais à frente. A gente traz aí nesse quadro um quadro bastante recente, né, que foi atualizado agora, dia 30 de junho, sobre a evolução da arrecadação da CEFEM, né, desde o ano de 2018, ali na casa dos 742 milhões de reais, até ali 2020, que foram mais de 6 bilhões arrecadados de CEFEM, e esse ano, até 30 de junho, até metade do ano, aí, 4,4 bi. Então, já há uma perspectiva de aumento ainda significativo desse percentual, desses valores, né? Isso a gente sabe muito bem, balizado no aumento das commodities, né? Que aumentaram bastante aí a demanda do setor mineral. E, então, a partir disso, a gente tem um problema, né? A gente tem um número pequeno de servidores, sobretudo na fiscalização de CEFEM, e a partir desse problema, quais as alternativas de solução, né? A partir disso aí, a gente precisa adentrar inicialmente na questão da competência, né? Como acho que boa parte aí dos ouvintes sabe, os recursos minerais são propriedade da União, né? Cabendo exclusivamente à União legislar sobre jazidas, minas e outros recursos minerais, incluindo também a competência para dispor sobre concessões, formas de exploração e os encargos decorrentes atribuídos às concessionárias, né? Dentre os quais a CEFEM, artigos 20 e 22 aí da Constituição. Não vou ficar lendo o slide aqui para não ficar chata a apresentação, mas a ideia é passar essa lógica por trás de tudo isso, né? A lei complementar federal pode autorizar estados, e não os municípios, né, só os estados, a possibilidade de legislar sobre questões específicas, né? Sobre jazidas, minas e outros recursos minerais. Isso também está aí no artigo 22, parágrafo único da Constituição. Mas, até o momento, não existe essa lei complementar. Quanto à competência comum entre União, Estados e municípios, a permissão é apenas para registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos minerais em seus territórios, aí o artigo 23. Havendo aí também a previsão de regulamentação geral de normas através de leis complementares. Então, a gente tem esse panorama. A competência é da União, pode ser editada uma lei complementar, mas essa lei complementar nunca foi editada. E hoje, né, até a questão da ADIM 4606, né, ação direta de constitucionalidade no Supremo, que questiona algumas leis estaduais que visam regulamentar o procedimento de fiscalização e arrecadação e cobrança de CEFEM em seus territórios, justamente por esse entendimento que a competência é aí privativa da União. E aí, diante desse panorama de competência para tratar do tema, é muito interessante a gente pensar na questão do triângulo da regulação. Aí eu entro um pouco, bem rapidamente, em teoria regulatória, mas também, eu acho esse tema fascinante, é muito importante para que todos entendam a mudança de paradigma da criação de uma agência reguladora federal, né? Com a agência reguladora autônoma, há aí vários interesses divergentes, né? Entre Congresso, entre entidades reguladas, entre usuários do serviço, entre populações que de alguma forma são afetadas pela mineração, entre entidades ONGs, ambientais. Há uma série de atores que permeiam, né, o tema mineração. E muitas vezes os interesses são convergentes e muitas vezes também divergentes entre esses entes, né? Há essa citação aí que eu não me recordo qual livro que eu li, mas eu achei incrível, que a agência reguladora é um ringue no qual são travadas batalhas de grupos de interesse, que podem atuar legitimamente ou não. Então, o papel
da agência reguladora é justamente ficar no centro dessas forças de interesse, cada uma tentando puxar a agência para o seu lado, mas o papel da agência tem que ser de imparcialidade técnica. Por quê? Porque se um desses grupos, né, conseguir fazer com que a agência cumpra tudo o que ele quer, né, é o fenômeno da captura regulatória, é o que ninguém deseja. O papel da agência é justamente fazer esse equilíbrio, essa harmonização de interesses, né? E aí, no papel de construção normativa, que aí entra a minha área, que aí entra a questão que foi discutida bastante em relação a esse tema, a pergunta fundamental que a gente tem que fazer é: há conflito de interesses? Há temas em que a agência, né, pretende regulamentar, pretende criar normas e que o setor, talvez as grandes empresas, não vejam muito bem essa norma, porque pode impactar a questão de custos. Ou pode ser que determinado setor ambiental ou determinados grupos não se sintam, não queiram que essa norma nova seja editada, né? Isso é natural do processo. A grande questão o papel da agência é como se fosse um juiz numa partida de futebol. A agência tem que ser neutra e tem que atuar com a máxima transparência possível, definindo as regras do jogo. Quando, numa partida de futebol, por exemplo, quando um time perde, ele só aceita que perdeu porque ele tinha, desde o início, ciência das regras do jogo, ciência de que o juiz era um agente imparcial, né? Agora, se ele soubesse da parcialidade do juiz, ou se a qualquer momento fossem alteradas as regras do jogo, né? Ao invés de 45 minutos, o primeiro tempo ter 55, né? Ao bel prazer do juiz, o time que eventualmente perdesse esse jogo, ele não ia aceitar. Então, é natural que haja conflito de interesse. O papel da agência é justamente lidar com esses conflitos de interesse e harmonizá-los. E para harmonizá-los, ter essa transparência na conduta, na atuação. E por isso a importância desses instrumentos de participação social, de agenda regulatória, dando toda a transparência possível dos temas que a ANM quer regulamentar, do que ela entende ser mais importante, né? Esse diálogo desde o início, né, da construção regulatória. Então, quem acompanha aí a agência percebe que tomadas de subsídios são apenas perguntas. Ou seja, lá no início, nos estudos iniciais, o grupo que está trabalhando naquela matéria, ele já tem algumas dúvidas. Eu acho que o setor regulado, ou os órgãos de controle, ou demais agentes, a sociedade em geral, pode trazer subsídios que vão nos auxiliar na construção normativa. Então, essa é o que está por trás, essa transparência, esse espírito, para que, ao final, a norma seja a melhor possível do ponto de vista técnico e também para que todos os atores aceitem-na, né? E assim a agência seja vista como um ente legítimo. No caso em tela, e a gente entra na questão desses convênios, né, para arrecadação, a convergência de interesses, né? Convergência de interesses. Vou falar mais um pouquinho aí sobre isso. Nessa ADIM, teve alguns trechos aí, né, dessa ADIM interessantes. Fala que é legítima a disciplina por estados e municípios de uma relação administrativa acessória aos contratos de exploração de atividades minerárias ou hídricas, estabelecidas para instrumentalizar a fiscalização das compensações financeiras recebidas por transferência da União. Ou seja, apesar daquela competência privativa da União, é legítimo que os estados que têm interesse na matéria possam participar, né? Então, apesar da Constituição não autorizar os entes federativos em geral a disciplinar os termos em que esses recursos devem ser recolhidos, nem arrecadá-los diretamente, porque não há aquela lei complementar que a gente tratou no início, é legítimo para que eles atuem no sentido de essa convergência de interesses. É de interesse da ANM ter uma fiscalização adequada, apesar da restrição dos quadros de pessoal, e é interesse também dos estados e municípios que, de alguma forma, a eles são repassadas as questões, parte do recolhimento de CEFEM, e, além disso, também da fiscalização como um todo da atividade minerária, né, que envolve questões ambientais, envolve outros aspectos aí de interesse dos estados. E, a partir disso, há
a faculdade legal, né? As leis, tanto a lei de criação da ANM quanto a Lei Geral das Agências Reguladoras, elas dispuseram aí da possibilidade de convênios, de acordos de cooperação técnica, com outras agências, com estados e municípios, para poder implementar, né, e descentralizar as atividades fiscalizatórias. Esse tema, há pouco tempo atrás, né, por exemplo, quando eu ainda estava na NTT, esse tema era bastante discutido. Até que ponto a NTT, por exemplo, pode fazer um acordo com o Distrito Federal para poder auxiliar na fiscalização do combate clandestino de transporte interestadual de passageiros? Até que ponto? Até que ponto a lei permite, até que ponto não permite? Eram temas que geravam uma certa discussão profunda do ponto de vista jurídico e também gerava um certo receio do gestor público, né, em promover acordos que depois fossem questionados por órgãos de controle. Então, essa evolução normativa da lei das agências foi muito positiva para todas as agências reguladoras federais. E também, mas a própria lei de criação da ANM, que, por ser uma agência mais moderna, já incorporou, né, muitos instrumentos modernos, porque a lei das agências reguladoras ela foi gestada por mais de 14 anos, foi sendo trabalhada, né, no âmbito das casas do Parlamento Brasileiro. Então, a lei de criação da ANM, apesar de ser anterior, ela bebeu muito da fonte, né, do que já trazia a Lei Geral das Agências, inclusive tratando de análise de impacto, esses outros instrumentos, né? Então, ambos diplomas normativos trazem essa possibilidade, né, como faculdade, ou seja, cabe à ANM, se assim entender que deve, promover esse acordo, né? E da forma que entender que deve. E aí a gente entra no tratamento interno dessa questão, né? Primeira provocação que a ANM teve em relação ao tema foi em julho de 2009. Aí eu fiz uma pesquisa, aproveitei aí essa oportunidade, fiz uma pesquisa dos processos, né? E eu consegui encontrar esses três, né? Primeiro, em julho de 2019, uma proposta da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, né, acima, fez uma proposta de acordo de cooperação aí com a ANM, com o escopo de intercâmbio de dados cadastrais, de produção mineral, de informações econômicas fiscais, a prestação mútua de assistência, o acompanhamento e a fiscalização da CEFEM no território do Estado de São Paulo. É interessante aí verificar, né, que não é um assunto somente ligado à questão da arrecadação de CEFEM. Tanto que não foi a Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo que entrou em contato com a ANM, mas sim a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado. Então, se percebe aí, né, esse escopo maior, não só em relação à fiscalização de CEFEM, mas em relação às demais fiscalizações ligadas à mineração. Já em janeiro de 2020, aí, a Confederação Nacional de Municípios, né, CNM, entrou em contato também, trouxe a argumentação também solicitando à ANM a celebração do acordo. E, por fim, em abril de 2020, a Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil, a AMIG, né, também trouxe essa solicitação à agência. E, diante dessa solicitação, surgiram dúvidas, né? Foi acionada, então, a Procuradoria Federal Especializada, junto à ANM, né, para que fossem sanadas dúvidas sobre a possibilidade de realização de acordo e também sobre a extensão, até que ponto poderia ser delegado, né, essas atividades aos estados e municípios. Tanto a extensão quanto a amplitude do acordo, né? Ou seja, inicialmente foram propostos termos muito genéricos, não, é melhor a gente definir com mais clareza o papel de cada um desses atores, né? Diante disso, diante da análise, a Procuradoria da agência, né, da ANM, deu posicionamento favorável, desde que, primeiro, houvesse uma regulamentação prévia da agência e que os instrumentos de convênio e acordo de cooperação técnica observassem o disposto no artigo 38 e 116 ali da 8666, que traz ali dos requisitos dos acordos de cooperação técnica. E que o convênio, o acordo, pode ter objeto apenas atividade de colaboração de caráter acessório e complementar. Então, não seria uma delegação pura e simples de atividade de fiscalização. A agência não pode abrir mão do poder fiscalizatório que tem, né? Então, a ideia, desde o início, e isso também, esse posicionamento está expresso no voto lá daquela ADIM, que eu mencionei anteriormente, desse caráter acessório e complementar,
sem a transferência, delegação ou compartilhamento das atividades privativas de fiscalização atribuídas à ANM. Então, essas seriam as recomendações. E, a partir disso, também foi recomendada, né, que a ANM formulasse minutas padrão de convênio ou acordo de cooperação como anexo da resolução, e que uma a uma pudesse ser previamente analisada posteriormente pela Procuradoria da agência. Né? Essas foram as condições que, né, resultaram. À época aí da Resolução 71, a nossa gerência se posicionou que essa resolução, esse tema, não precisaria passar por todo o devido processo regulatório, todas as fases de agenda regulatória, de análise de impacto regulatório, de PPCS, justamente porque não havia essa divergência de interesse que eu mencionei anteriormente, né? A proposta aí consistia na definição de parâmetros para a celebração de acordo entre órgãos públicos, né? Não se constituindo ato normativo propriamente dito, na medida em que não é destinado ao setor regulado e também não se reveste do atributo de imperatividade. É uma linguagem mais jurídica, mas que justifica aí essa resolução não ter passado por todas as etapas que as outras estão passando aí, quem acompanha, né, recursos e reservas, quem acompanha todos os outros temas, né, aproveitamento de estéreo e rejeitos, né, um processo longo de construção normativa e que essa resolução acabou não passando. E a situação atual, para encerrar a minha apresentação, essa contextualização, hoje temos solicitação de 6 estados-membros, né, Tocantins, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Goiás, Mato Grosso, e 7 municípios que já fizeram essa solicitação de adesão, né? O tratamento do tema hoje vem sendo feito diretamente no âmbito da diretoria colegiada, né? A diretora Débora tem tomado frente aí desse tema, né? Centralizado todas essas propostas, e a perspectiva é que, após a estruturação dos primeiros acordos, né, digamos assim, os casos paradigma, né, mais entes procurem a ANM para firmar a parceria, né? Bem, acho que, em suma, é isso. Eu procurei dar esse panorama geral, uma contextualização, sem adentrar tanto na norma em si, né, que aí ficaria enfadonho ler aqui tudo, mas eu acho que é interessante a todos ter conhecimento desses bastidores, digamos assim, né, tudo que foi levado em consideração pela agência, para poder resultar nessa nova resolução aí, que tem um potencial de impactar bastante o setor. Obrigado a todos.